Nesse vídeo vamos estudar um pouco sobre espaços vetoriais, que é o que a gente trabalhou a vida inteira. Por exemplo, no ensino médio a gente estudou o R2 e na graduação estudamos o R3, só que ninguém nunca falou pra gente que o R2 e o R3 são espaços vetoriais. Também um conjunto de matrizes pode formar um espaço vetorial. E os polinômios também. Vou deixar um exercício para vocês fazerem sobre o espaço vetorial das matrizes. Os espaços Rn com n maior que 1 são aqueles que a gente está mais acostumado a trabalhar, especialmente o R2 e o R3, e eles vão nos ajudar a entender melhor o que é um espaço vetorial. O R2 e o R3, por exemplo, seguem alguns axiomas. Esses axiomas são frases que a gente não prova, mas que a gente assume que são verdadeiras, e na prática, quando a gente analisa o R2 e o R3, que eles obedecem esses axiomas. O espaço vetorial é um conjunto não vazio V de objetos, chamados vetores, sobre os quais estão definidas duas operações, chamadas soma e multiplicação por escalares, que são números reais, e estão sujeitas a 10 axiomas ou regras listadas a seguir. Os axiomas precisam valer para todos os vetores U, V e W em V e para todos os escalares C e D. Então, na prática, o R2 e o R3 seguem essas regras aqui. Por exemplo, se eu tenho dois vetores no R2, a soma deles também vai estar no R2. E, em geral, se dois vetores estão num espaço vetorial, a soma deles também vai estar no espaço vetorial V. Tanto faz eu somar U mais V ou V mais U, o resultado é o mesmo. Terceiro axioma, U mais V mais W é igual a U mais V mais W. Existe um vetor nulo. Em V está o quê? V mais o vetor nulo é igual a V. Então, o R2 eu tenho a origem, é considerado o vetor nulo. O R3 também. Então, todo espaço vetorial precisa conter o vetor nulo. Quinto axioma. Para cada V no espaço vetorial, existe um vetor menos V no mesmo espaço vetorial, tal que V mais menos V vai ser igual ao vetor nulo. Então, aqui, o espaço vetorial ele precisa ter o seu negativo, né? Para cada vetor V, tem que existir um vetor menos V que pertence a esse espaço vetorial. O múltiplo escalar de V por C, denotado CV, pertence a V. Para cada número real C, se eu multiplicar CV, esse novo vetor tem que estar lá no meu espaço vetorial. Sétima regra, o axioma. Se eu multiplicar a soma de V mais W, se eu multiplicar essa soma por C, isso vai ser igual a CV mais CW. Oitavo axioma, C mais D, que são dois números reais, vezes o vetor V, vai ser igual a CV mais DV. Nona regra, C que multiplica DV é igual a C vezes D que multiplica V. E por fim, a décima regra, 1 vezes V vai ser igual a V. Então, bem óbvio essa regra aqui. Okay? Então, esses são os 10 axiomas que definem um espaço vetorial. Todo espaço vetorial precisa cumprir essas 10 regras, senão ele não é um espaço vetorial. Subespaço. Subespaço, como o nome já diz, é algo que está dentro de um espaço. Então, sempre eu defino um subespaço de um espaço vetorial V. É qualquer subconjunto H de V que satisfaz três propriedades. Então, o subespaço ele é um subconjunto do meu espaço vetorial e ele tem que cumprir essas três propriedades, senão ele não é um subespaço. Apenas três, né? A primeira propriedade é que o vetor nulo do espaço vetorial está no subespaço H. Então, o vetor nulo tem que estar lá para H ser um subespaço. Segunda regra, para todo U e V em H, a soma U mais V está em H. Isso significa que H está fechado em relação à soma de vetores. Então, se eu tenho dois vetores em H, a soma desses dois vetores também vai pertencer ao subespaço. E a terceira regra, para cada V em H e para cada escalar C, o vetor CV está em H, ou seja, o subespaço é fechado em relação à multiplicação por escalar. Essas regrinhas garantem que todo subespaço ele vai ser também um espaço vetorial, porque se ele atender essas regras aqui, ele vai atender as outras 10 lá, que eu acabei de falar do espaço vetorial. Ou seja, todo subespaço é um espaço vetorial. E também a recíproca é verdadeira. Todo espaço vetorial é um subespaço, pode até ser um subespaço de si mesmo ou de um subespaço maior que ele. Por exemplo, o próprio Rn é um subespaço do Rn. Primeiro exemplo, eu tenho aqui o meu R2, meu espaço vetorial. Vamos supor que eu tenho aqui uma reta. Será que essa reta é um subespaço do R2? Vamos verificar se ela cumpre aquelas três condições. Quais são as três condições? O vetor nulo tem que estar no subespaço.
Primeira regra. Segunda regra, ele é fechado para soma e ele tem que ser fechado para multiplicação também. Vamos ver se o vetor nulo está nessa reta. Opa, não está, né? Essa reta não passa pela origem, então não é um subespaço. Será que é fechado para soma? Parece que sim, né? Se eu tenho dois vetores nessa reta, a soma vai estar também na reta. É fechado para multiplicação? Também. Se eu tenho um vetor aqui, c vezes o vetor, né? Vai estar também na minha reta, mas infelizmente ele não é subespaço porque ele não tem o vetor nulo. Ele não passa pela origem. Suponha que o subconjunto aqui que eu quero analisar é esse quadrante, o primeiro quadrante do R2. Será que o primeiro quadrante do R2 é um subespaço? Primeira coisa, né? A origem, que é o 00, está nesse quadrante? Podemos dizer que sim, né? Ele está bem na ponta aqui, mas pode até dizer que sim. Ele é fechado para multiplicação? Eu acredito que não, né? Vamos ver aqui, né? Vamos pegar esse vetor aqui, chamado vetor V, e ele tem coordenadas 1 e 1. Ele está no primeiro quadrante, esse vetor. Se eu multiplicar por menos 1, então menos 1 vezes V, isso vai dar que vetor? Se o vetor V é 1, 1, menos 1 vezes V vai dar o vetor menos 1, menos 1. Então vamos desenhar esse vetor menos 1, menos 1. Ele vai estar fora do primeiro quadrante. Então, menos 1, menos 1. Logo, esse meu conjunto aqui não é um subespaço. Só lembrando que eu fiz essa linhazinha, mas isso aqui não tem limite. São todos os vetores nesse quadrante. Então, vai lá para frente, né? Então, logo aqui não obedece à regra de ser fechado para multiplicação. O que seria um exemplo de um subespaço do R2? Vamos fazer desse lado aqui agora. Aqui eu tenho meu R2. Então, um exemplo de um subespaço aqui do R2 seria uma reta que passa pela origem. Essa reta contém o vetor nulo, é fechado para soma, ou seja, qualquer dois vetores nessa reta vai estar também na reta, e é fechado para multiplicação. Qualquer vetor, se multiplicar qualquer número aqui, ele vai continuar na reta. Então, a reta que contém a origem é um subespaço do R2. Mais alguns exemplos de subespaço. O subespaço nulo, que é apenas o vetor nulo. Esse conjunto, que só contém um vetor e é o vetor nulo, é um subespaço. Ele cumpre todas as regrinhas, as 3 regrinhas. Então, ele é um subespaço. Outro exemplo, a reta que não contém origem. É o exemplo que eu já desenhei para vocês. A reta que não contém origem, ela não é um subespaço do R2. Mais um exemplo no R3 agora. Se eu tenho o R3, que é o espaço vetorial, um plano dentro do R3 que não contém origem não é um subespaço do R3. Qual o problema? O plano que não contém origem não vai ter o vetor nulo, logo não vai pertencer. E se o plano no R3 conter o vetor nulo, ele vai ser um subespaço. Antes de dar o próximo exemplo, só relembrar que a gente viu que uma combinação linear é uma soma de múltiplos dos vetores. E que esse L, V1 até Vp, é um subconjunto gerado pelos vetores V1 até Vp. Ou seja, são todas as combinações lineares desses vetores aqui. Eu formo esse conjunto gerado por esses vetores, esse L. Nesse exemplo aqui, eu tenho dois vetores, V1 e V2, num espaço vetorial V, e seja H o conjunto gerado por esses dois vetores, ou seja, o conjunto de todas as combinações lineares desses dois vetores. Então, eu preciso mostrar que H vai ser um subespaço de V. Então, como é que eu visualizo esse exemplo? Todas as combinações de dois vetores, nós sabemos que vai gerar um plano que contém a origem. Será que esse conjunto, todos esses pontos desse plano, formam um subespaço? Então vamos ver se cumpre as 3 condições. Será que o vetor nulo pertence a H? E se eu pegar uma combinação linear que seja 0V1 mais 0V2? Essa é uma combinação linear dos dois vetores. Logo, isso pertence a H, né? Portanto, o vetor nulo está em H, porque 0V1 mais 0V2 é uma combinação linear de V1 e V2. Próximo, será que esse conjunto H é fechado para soma? Vamos ver então. Temos que mostrar isso. Então, temos que encontrar dois vetores, V e W, que pertencem a H. Então, eles vão ser combinações lineares dos vetores V1 e V2, com esses pesos aqui, S1, S2 e T1 e T2. Será que a soma de V mais W pertence a H? Então, basta somar, né? E como V e W pertencem a V, eles seguem os axiomas. Então, basta a gente somar aqui os vetores, vamos reunir os termos comuns, que é os vetores, né, V1 e V2, e aí vamos ter que V mais W vai ser S1 mais T1, V1, mais S2 mais T2, V2. Ou seja, V mais W vai ser também uma combinação linear entre os dois vetores V1 e V2, logo eles vão pertencer a H.
H vai ser fechado para a soma. Falta apenas mostrar a terceira condição de que H é fechado para multiplicação. Então, se eu tenho C, um escalar, será que CV vai estar dentro do H? CV vai ser C que multiplica a combinação linear dos vetores V1 e V2. Pelos axiomas 7 e 8, isso vai ser igual a CS1, V1 mais CS2, V2. Logo, isso também é uma combinação linear de V1 e V2 e isso vai estar em H. Portanto, H é fechado em relação à multiplicação por escalar. Como H obedece às três regras para ser um subespaço, ele é um subespaço de V. E para finalizar, vou mostrar um teorema e dar mais um exemplo. Teorema 1 diz o seguinte: se eu tenho um conjunto de vetores que pertencem a um espaço vetorial V, então L, conjunto gerado por esse conjunto de vetores, é um subespaço de V. O que esse teorema mostra? Ele mostra que o que nós acabamos de ver em relação a dois vetores V1 e V2 também vale se eu tenho P vetores. Se eu tenho muitos vetores, a mesma coisa acontece. O conjunto gerado por esses P vetores vai ser um subespaço de V, né, desde que esses P vetores pertençam ao espaço vetorial V, ou seja, eles cumprem aqueles axiomas, então o conjunto gerado por esses P vetores também vai ser um subespaço de V. E esse Lzinho, ele tem um nome. Além de ser o subconjunto gerado pelos vetores V1 até Vp, ele é o subespaço gerado por esse conjunto de vetores V1 até Vp. Dado qualquer subespaço H de V, um conjunto gerador para H é um conjunto formado pelos vetores V1 até Vp em H, tal que H seja igual a L de V1 até Vp. Então, é muito importante sabermos o que é um subespaço gerado por um conjunto. Vai ser todas aquelas combinações lineares a partir desses vetores aqui. Todos os outros vetores que eu posso formar combinando esses vetores aqui de V1 até Vp. Temos mais um exemplo. Eu tenho três vetores, V1, V2 e V3. Preciso saber para que valores de H esse meu vetor W vai pertencer a esse subespaço gerado por V1, V2 e V3. Como é que eu resolvo essa questão? O que eu preciso fazer aqui? O subespaço gerado por esses três vetores vão ser o quê? Combinações lineares desses vetores. Como vai ser uma combinação linear? Eu vou ter pesos aqui. Eu vou ter aqui x1, que multiplica o vetor 1, que é 1, menos 1 e menos 2, mais um x2, um outro peso, que multiplica 5, menos 4 e 7. Também um peso x3, que multiplica menos 3, 1 e 0. Todos os elementos do subespaço vão ser combinações lineares desses três vetores. Ou seja, eu vou só mudar os pesos e vou gerando os elementos desse subespaço. Inclusive, esse elemento aqui, esse vetor aqui, eu posso gerar como uma combinação linear. O que eu preciso saber? Eu preciso saber para que valores de H essa equação tem solução. Então, eu vou montar a minha matriz aumentada e escalonar. Basta fazer isso. Quem vai ser minha matriz aumentada? Vai ser, coloco cada vetor numa coluna. Fica 1, menos 1 e 2, 5, menos 4 e 7, menos 3, 1 e 0, e o vetor menos 4, 3 e H. O que eu vou fazer agora? Vou escalonar. Eu posso escolher esse 1 como pivô, tá? Eu vou escalonando. Então não tem espaço para escalonar aqui. A tela é bem pequena, então eu vou mostrar como vai ficar. Vou fazer duas operações, né? Zerar esse menos 1 e zerar o 2. Depois vou fazer mais duas operações para zerar esse elemento aqui, no 7 e o 5. E já vou estar escalonando, a partir de 4 operações. E eu vou chegar nessa matriz aqui. Vai ser 1, 0, 0, 0, 1, 0, 7, menos 2, 0, 1, menos 1 e H menos 5. Então, para esse sistema ter solução, que valor precisa estar aqui no H? A gente viu lá no início da disciplina que esse valor aqui não pode ser diferente de zero. Se ele for diferente de zero, vai ficar zero igual a um número que não é zero. Então é um absurdo. Logo, qual é a conclusão aqui? Esse sistema ele tem solução. O sistema é consistente. Se somente se o H tem que ser igual ao quê? A 5. Que aí fica zero aqui, né? 5 menos 5 dá zero. Então, zero igual a zero. Então, a única forma desse sistema ser consistente. Eu encontrei o valor de H, pelo qual esse meu vetor y vai pertencer ao subespaço gerado pelos três vetores V1, V2 e V3. E para finalizar, tem dois exercícios. O primeiro exercício é sobre matrizes.
Nesse exercício tem que mostrar o conjunto de todas as matrizes simétricas 3x3, chamado de S, é um subespaço do conjunto das matrizes 3x3. E para finalizar, um exercício bem parecido com o exemplo que eu fiz agora. Eu tenho 3 vetores V1, V2, V3 e um vetor W. Eu preciso saber se esse vetor W pertence a esse subespaço gerado por esses 3 vetores V1, V2 e V3. Então era só isso por esse vídeo.